A história de Medusa perdeu-se no tempo. Perdeu-se, talvez a tenham escondido, guardado nos grandes mistérios de Olimpo. Perdoada por Zeus, a pedido de Poseidon, Medusa ganhou novamente vida há muitos milhares de anos e foi obrigada a afastar-se da humanidade. Arrancou os seus próprios olhos, de forma a controlar o seu poder petrificador, e roubou os olhos de um dragão que lhe colocou no lugar dos seus. É durante a noite que deambula pelos locais mais sombrios do mundo, tornando-o cada vez mais gelado e de pedra. Vamos ao trabalho? Vou começar então pelas próteses. Vamos fazê-las em gelatina de efeitos especiais. A receita vai ficar aqui abaixo nos comentários e adicionei um bocadinho de pigmento verde para ficar com este efeito esverdeado que eu queria para recriar a medusa. Com a ajuda de uma seringa introduzi a gelatina quente e deixei aqui pequeninas golpadas para criar estas diversas escamas em vários tamanhos, porque vamos precisar de vários tamanhos para fazer o degradê. Para montar a prótese, a primeira coisa que temos que fazer é fazer o decalque do molde que fizemos previamente e depois, com as escamas que já fizemos e com a ajuda de gelatina invisível, vamos montar a prótese. Começar a montar as escamas e assim sabemos exatamente o degradê que queremos criar, onde utilizamos as escamas mais pequenas e as maiores. Não é um trabalho muito fácil, mas com a prática tudo se consegue. Eu fiz 5 peças, uma para a testa, 2 para o sobrolho e também 2 para fazer a modelação do rosto para dar um ar mais feminino à medusa. E agora vamos à parte mais divertida, que é recriar este look, esta medusa, e comecei por aplicar as minhas lentes de contacto, estes olhos de dragão, e protegi também as minhas sobrancelhas para não correr o risco de ficar sem elas quando aplicasse o Prozite, e que protegi-as com cola solúvel, ou seja, hidrossolúvel, para se dissolver facilmente com a água. Vou pegar então nos moldes, nas próteses que fizemos e vou fazer um decalque. Vou utilizar o meu lápis, um lápis branco, este para casa da NYX, para delimitar, para eu saber exatamente onde vão estar as próteses. E agora chegou a altura de colorir, pintar. Vou começar com um verde mais claro e vou sucessivamente escurecendo os verdes para criar dimensão no rosto e ao mesmo tempo a ideia é chegar a um verde que seja o mais próximo possível das próteses que eu criei, para criar aquele efeito de continuidade, para não se notar onde é que começa, ou melhor, onde é que acaba a prótese e começa a pele. Vamos tentar suavizar ao máximo este relevo. E agora chegou a altura de aplicarmos as nossas próteses. Eu vou utilizar Prozite para fixar as próteses e comecei por aplicar o produto primeiro na prótese e depois na minha pele. E quando ele chega àquela cor meio branca, meio transparente, assim fica assim meio pegajoso, chegou o momento certo para aplicarmos a prótese no rosto. E agora com preto vou escurecer todas as delimitações das próteses para dar ainda mais aquele efeito de continuidade entre a prótese e a minha pele. Agora vamos cristalizar, abrilhantar ainda mais esta medusa e vou aplicar alguns cristais. Isto é completamente opcional, eu gosto de brilho e achei que ficava glamouroso se aplicasse alguns cristais na cor vermelho para contrastar aquele efeito flamejante que a medusa tinha e que tanto me fascinou. Para um eyeliner que é obrigatório, porque este sobrolho bem carregado acaba por pesar e tirar alguma dimensão, alguma expressividade aos olhos, e então com um eyeliner bem definido, inclusive aumentando e estendendo um bocadinho o canto interno para aumentar aquele lado felino da medusa, fará toda a diferença. Aplicamos as nossas pestanas falsas
E claro, passamos aos nossos lábios. Queria uns lábios diferentes, então idealizei algo que pudesse ser mais parecido com... Imaginemos um sorriso de uma serpente, um ar atrevido, malicioso, venenoso, e então estendi um bocadinho mais os lábios nos cantos para dar um ar mais... puxar um bocadinho de Joker, aquele lado sarcástico. Eu acho que queria isto. E então foi isto que criei, delineei bem os lábios, uma boa delineação para os lábios ficarem perfeitos. Com o preto é particularmente difícil, mas acho que o resultado valeu a pena. Apliquei um lápis branco para dar a ideia de um olho maior, mais animado, e depois apliquei máscara para ligar as minhas pestanas às pestanas falsas. E não se esqueçam que têm que conjugar a cor das orelhas com a cor que têm no vosso rosto, para não ficar algo muito estranho. E agora vamos à parte mais nojenta, mas para o meu gosto, a parte mais interessante deste look, que é recriarmos estes olhos cravados nas mãos da Medusa. E é muito simples de fazer. Basta vocês imprimirem da internet uma íris que queiram, recortem-na perfeitamente e depois com uma bola de esferovite cortem-na ao meio em primeiro lugar. Depois vão cortar ligeiramente o canto para ficar mais achatado, para quando colarem a íris não ficar toda deformada e ficar com um aspecto muito falso. E é claro que quando vocês utilizarem cola com o esferovite vai ficar tudo pendurado nos vossos dedos. Vou começar então por amarecer ligeiramente o olho para lhe dar a ideia de início de putrefação e depois envolvi-o nestes avermelhados para dar a ideia de estarem enleados em carne. Vocês vão ver que depois no resultado final faz todo o sentido. E depois com o roxo e com um pincel de precisão desenhei ligeiras veias para dar a ideia de que um olho que está em putrefação, mas ao mesmo tempo está vivo. E é este antagonismo que faz, que torna tão especial esta brincadeira dos olhos nas mãos. Depois, para fixar o olho à mão, vamos utilizar duas coisas, látex líquido e algodão. Começamos por aplicar látex líquido e fixamos o olho à mão e depois com pequenas camadas de látex e depois de algodão vamos criar aquele efeito de pele em volta do olho. Para pintar, muito simples, utilizei apenas sangue gelatinoso que dá a ideia daquele olho vivo, como se a Medusa tivesse acabado de arrancar os seus olhos e furá-los nas suas próprias mãos.